Olá, pessoal, voltando aqui para a segunda parte do nosso CV Connect, programa 54. Quem diria, quem achava que ia ser só 30, queimou a língua. 54 mesmo, na veia. Daqui a pouco. Ô, Vinição, qual que era o número do Enéas? Era 55, 56? 56. 56. Meu Então, nome é Enéas, programa 55. 56, nós vamos falar. Meu nome é Enéas, tá certo? Agora, 54 ainda, vamos falar do gauchão que definiu Saudoso doutor finalistas. Enéas Carneiro, É, Brona. Maior presidente que o Brasil não chegou a ter. Temos umas é, opiniões parecidas. eu discordo. O maior presidente que o Brasil não chegou a ter é Ciro Gomes. Também é bom. Mas o Ciro ainda pode. É, Vou me vamos, abster. vamos para o nosso negócio aqui. Aliás, nós vamos ter um programa de política, tá? Vai ser bem interessante, como vocês podem ver. É o seguinte, estamos no YouTube. Estamos também no Spotify, é só clicar lá, @cvconnect.com. Se inscreva, gente. A gente precisa de inscrição, cara. O canal do Galvão Bueno começou no primeiro dia, já tem 630 mil. Nós estamos aqui pelejando para ter inscrição. Vocês podiam ajudar a gente. Ajuda nós. Além disso, também estamos no Spotify. Siga a gente lá, @cvconnect, podcast inteligente. Estamos lá com todas as nossas opiniões e tudo mais. É o seguinte, vamos começar com esse segundo bloco com o Campeonato Gaúcho, definidas as finais do Campeonato Gaúcho. Quase que deu Ipiranga e Caxias. Viu, Saraiva? Eu falei que poderia dar Ipiranga e Caxias. Você relutou, Cantando a falou que ia pedra, ser né? Inter e Grêmio. Pois é. Eu falei que seria Ipiranga e Inter, né? É, E acabei errando os dois. pois é. Não, assim, eu vou Eu pôr só, aqui no eu só gauchão sei que primeiro, porque, eu só sei que eu cara, confesso, meu amigo, eu tava torcendo pro Ipiranga e pro Caxias. Eu gosto de zebra. vamos pra pancadaria. Inter e Caxias foi 1-1, jogaço, um bom jogo, jogaço, assim, né? Foi um bom jogo, teve chance para os dois lados, teve gente expulsa, mas o Inter deixou a desejar e muito, e muito. E no final do jogo, o centroavante do Caxias que fez lá o quinto gol de pênalti lá foi provocar a torcida do Inter e resolveu. E a torcida do Inter invadiu o campo. Teve um cara que invadiu com a criança de colo para bater no cara. Isso, isso não é futebol. Isso não é futebol. Taraiva, comecei com o Vinição na última, agora começo com você. Ô, Giovanni, só para fazer um adentro aí. Você que está aí sempre nos acompanhando, nos assistindo, deixe seu comentário, deixe seu like, siga o canal. O Giovanni já colocou, vai ter parte de política para frente. Vinícius Lamanes, eu e você debatendo, rebatendo um para o e Vinícius Lamanes no meio para apartar a briga. Vai ser interessante, não percam. Daqui uns dias começa aí, Giovanni. O povo que pode acompanhar, porque não vai ter nenhum episódio que vai deixar de ser nós falando e Vinícius Lamanes secando suor da tela. Tem Em medo relação de a ir isso por aí, fora. a bom que ele já está por lá, né, Giovanni? Já facilita a vida É, dele, né? o Vinição tá que nem o rei do Fricel, ó. Só aqui, ó. Em Vai relação lá, a essa Saraiva. pancadaria, mais uma vez, uma situação deplorável, né? A gente vai sempre falamos num bloco anterior sobre a situação ocorrida, e sempre vamos falar contra a violência, contra esse tipo de coisa. É a situação de uma pessoa correndo atrás de outra para agredir com uma criança no braço, isso aí não tem nem o que comentar, né? Isso aí, em relação Lembrando ao que a jogo, gente não vai passar as imagens aqui porque a gente não tem direito de imagem, né? Mas em é uma cena relação à questão do absolutamente jogo, lamentável. um jogo, como você disse, Giovanni, um jogo até razoavelmente bom de se assistir. E o Caxias mereceu essa classificação. Acabou segurando o Internacional e no final acabou se classificando aí nas penalidades e é isso aí. Em relação à violência, não vamos nem mostrar também para não dar ibope para essa situação, porque essa é uma situação que tem que ser resolvida na justiça. Não. Não tem que dar atenção,
para essa pessoa ainda vir se vangloriar. Ah lá, estou no jornal, estou no noticiário, porque aqui no Brasil, infelizmente, acaba tudo em pizza e é isso que acontece. Essa pessoa, todos os envolvidos têm que ser devidamente reconhecidos e responder junto à justiça. Não é, Vinícius? E isso. Vinição. Eu já tava dormindo, ó, Vinição, hein? Quase, quase. Pois Mas é. então, briga, invasão do campo, torcida do Inter. O único que é prejudicado com isso é o próprio time. O único que é prejudicado com isso é o Inter. O maior prejudicado com isso é o time que você, digamos assim, que você se identifica, que você gosta, e na verdade, você brigar por ele não vai ajudar seu time em nada. A CBF só vai acabar punindo ele, com Hum. certeza, e você, pelo estatuto do torcedor, se for Não é, identificado, não é CBF, é ficará. Federação Gaúcha, né? É Não, estadual. não sim, mas o que acontece? A CBF é quem comanda o, digamos assim, o futebol É, brasileiro. pode ser o STJD, né, entrar nessa história aí. Mas a CBF geralmente deixa para as federações. Bom, Quando não é mas se campeonato, ela, quando não é campeonato dela, entendeu? sim, mas se ela achar que a reprimenda não foi o bastante, ela sempre, digamos assim, não se intromete, mas ela dá o seu pitaco mesmo. Porque Exato. normal, porque é sempre assim. As federações estaduais, a CBF e a FIFA. Na verdade, pode vir até alguma coisa da FIFA pedindo para a CBF dar uma olhada nisso. Já Tomar aconteceu alguma isso em atitude, né? algumas, já, Não, mas o. já aconteceu Ah, em algumas outras ocasiões. Isso não é raro de acontecer. Tem no Estatuto Torcedor a penalização, como você estava colocando, né, Vinícius? Em relação a esse tipo de situação, né? Tem a penalização a respeito do Estatuto do Torcedor, tem certas punições que ele, se for identificado, claro, né, porque tem que identificar os infratores. infratores e eles serem julgados. É, Tem mas aí certas os caras vão lá, punições, pagam uma cesta básica e vem e volta. E Eu acho que a acompanham, depende. lei. viu, Giovanni? Às vezes também fazem muita parte das organizadas e a própria É, torcida acaba por esconder, né? Por ocultar vale os lembrar, infratores. vale lembrar que tem uma delegacia dentro do Beira-Rio. Tem. Então, Na inclusive, verdade, teve o caso lá de racismo ano passado com o lateral do Corinthians, né? A polícia estava lá já. E aí ô ficou, Giovanni, demorou não sei quanto tempo. Ah, só te cortando um pouco, mas na maioria dos estádios, atualmente tem uma delegacia dentro. Então é algo já costume, porque uhum. infelizmente sempre acontece várias coisas. Imagina 70 mil pessoas aglomeradas, sempre acontece algo. Os argentinos Infelizmente, as diriam que pessoas tem até saem da sua Anvisa casa na Arena Corinthians. e às vezes, pra você ver, tanto que é coisa, a pessoa sai da sua casa para assistir um jogo de futebol e acaba indo, acaba brigando. É. Não, e E, num horário de e, domingo, uma, 8 horas da noite. Pô, e cara, vai pra casa. uma das punições é a proibição de frequentar qualquer estádio. Então, o cara Sim. que gosta de futebol, se ele for inteligente, ele não vai participar de nenhuma briga. É capaz que o horário de jogo do Inter ele vai estar cumprindo alguma coisa socialmente. É, assim, nem vai assistir o jogo do Inter, talvez. Mas, enfim, que as autoridades punam esses caras e que tirem esses caras do estádio. Essa que é a verdade. Essa que é a verdade. Agora, falando do futebol, o Inter, 7 anos sem ganhar o Campeonato Gaúcho. 7 anos sem ganhar.
Aliás, se eu não me engano, são 7 anos sem chegar na final do Campeonato Gaúcho. O Inter Se eu ficou não me de engano, 10, se eu não de me engano, 11, desde. Não, se eu não me 2016. engano, tem. É 2016. Se eu não me engano, desde 2016 que ele não chega na É, final. eu ia nessa. O Inter ganhou o Campeonato Gaúcho 6 vezes seguidas, de 2011 a 2016. De lá para cá, só deu o Grêmio e um título do Novo Hamburgo. Um título do Novo Hamburgo. E o Grêmio vai ganhar de novo. Porque, vamos falar do Grêmio agora, já que a gente. O Grêmio também passou ali, nos pênaltis também. Ganhou de 2-1 do Ipiranga, tinha perdido o primeiro jogo por 2-1, né? E Luiz Soares perdeu um pênalti no primeiro jogo e quase fez falta agora, hein? Passou É, apertado o Grêmio. O Grêmio também suou, igual o nosso jurídico Vinícius aí, ó. Suou, teve que tirar na testa o suor, porque foi apertado, viu, Giovanni? Aí eu tinha cantado a pedra aqui, numa hipótese da gente ver Inter e Ipiranga na final, eu acabei errando os dois palpites, pois nós tivemos o Grêmio superando o Ipiranga, suado, mas foi, e o Inter acabou ficando pelo caminho diante do Caxias. vamos lá, Vinícius Alvarenga, você que gosta do Grêmio por causa das cores azul, preta e branca, que lembra um certo país aqui da América do Sul que você tanto adora, né? O que você fala do Pertinho da Grêmio? região sul, né? É, Pertinho da região sul do país. pertinho ou na região sul do país? Então, Na fronteira. eu, sim, eu esperava mais do time do Grêmio. Apesar do Grêmio, porque o Grêmio fez uma campanha belíssima. Aí não sei o que aconteceu com o Grêmio nas semifinais. O rendimento dele, claro, na minha opinião, né, caiu, mas conseguiu passar, passou, mas não convenceu e pode tomar cuidado com o time de Caxias. Exatamente. Eu vi o primeiro jogo do campeonato, foi Caxias e Grêmio. Foi lá no Centenário. O jogo foi 2-1 pro Grêmio, porque o Luiz Soares tirou um gol daqueles, né, da Sim, cartola, né? E, enfim, foi um jogo duríssimo, viu? Foi um jogo bem duro. E eu acho que do mesmo jeito que o Caxias jogou com o Inter, vai jogar com o Grêmio. vai sim, com certeza. Vai jogar com o Grêmio. E tem uma diferença: a defesa do Grêmio não é boa, cara. A defesa do Grêmio é velha, é antiga. Ah, assim, antiga assim, já tá quase veterana já. Kahneman e Jeromel. E o goleiro Breno, que é um goleiro jovem, que ainda não inspira confiança. Na verdade, é o seguinte: o Grêmio ele sofre da síndrome dos times do Renato Gaúcho. Joga os primeiros jogos bem, encanta todo mundo e tal. Depois ele vai sentindo o cansaço da temporada e o time vai baixando de nível. Você pode ver. 2-1 aí era para ter sido uma vitória do Ipiranga, não seria uma coisa do Não seria um além. absurdo. Muito bem, então Grêmio e Caxias na final. O primeiro jogo é lá em Caxias do Sul e o segundo lá em Caxias do Sul dia 1º e o segundo dia 8 na casa do Grêmio, na Arena do Grêmio. O Grêmio vai tentar 37º título gaúcho, se eu não me engano. O Inter tem 45. Bom, vamos falar da Eurocopa? Saraiva. Não, eu vou deixar o Vinição comentar isso aqui. Ele que adora Cazaquistão. Então vai, fala aí, Vinição. 3-2 Cazaquistão. Depois ele fala que o Saraiva que é o árabe da parada. Mas não tem como não exaltar a grande seleção do Cazaquistão, porque foi uma virada que ninguém esperava, foi algo quase que cinematográfico. A seleção do Cazaquistão estava perdendo de 2-0 e conseguiu fazer 3 gols e sair com os pontos necessários em cima da Dinamarca. Sim. Dinamarca era considerada favorita. A Eurocopa tem alguns grupos com 10 rodadas, né? Outros grupos com 8, Sim, por conta
de ser os 53 países disputando, então, por ser um número ímpar, você tem alguns grupos com 5 times, outros com 6, e o Cazaquistão, que num grupo H, junto com o Dinamarca, conseguiu um importantíssimo resultado. Passam 2, hein? Nós vamos até 21 de novembro com a eliminatória da Eurocopa, sempre ali com 2 datas FIFA ou 3 datas FIFA, né? E no meio do ano agora volta a jogar, né? Volta a jogar a rodada 3 e 4 e assim vai. E, cara, Dinamarca, para mim, vacilou. E muito. Porque ela tomou em 17 minutos, não, um pouco mais, né? 23 minutos, tomou 3 gols. Parecia o Brasil contra um certo time europeu na semifinal de 2014. E Ô, Giovanni, gente, os 2 últimos gols, a diferença foi praticamente de 2 minutos no máximo para cada gol. a É. gente colocou aqui no Ah, não, foi programa esses 17 dias a minutos, perdão. Dinamarca como a favorita a se classificar, né? Só que Sim. depois de estar vencendo um jogo por 2-0 e tomar uma virada como essa, espetacular do time do Cazaquistão, né? Acho que não tem outro termo para falar. É um apagão da Dinamarca, né? Que não volta a ser para esse jogo, pelo menos a Dinamarca. Já começa a dificultar, né? Como é que fica esse time agora? Tem possibilidade de ainda brigar? Foi só um tropeço em sua trajetória para classificação? Que a É. gente não pode falar que a gente teve a Argentina no começo da Copa perdendo para a Arábia Saudita. E acabou como acabou, para a alegria de Vinícius Lamantes. Eu não gosto de lembrar muito disso, não. Bom, vamos seguir aqui a nossa trajetória aqui. É o seguinte, França. Falando de Argentina, vamos falar da França. França venceu a Irlanda 1-0. Futebolzinho bem para fazer 3 pontos, né? Jogou para o gasto, né? Jogou pro gasto. A França não forçou muito como no jogo anterior. Parece que já se poupou um pouco, mas conseguiu aí sair com os 3 pontos, que não temos nem dúvida, né, Giovanni? Pelo bom time, pela boa estrutura do futebol francês, que a França está, desde já, a gente pode falar, na Eurocopa, porque Eu não creio. tem como duvidar desse time. Ainda mais que ela ganhou da grande concorrente dela do grupo, que é a Holanda, na primeira rodada. Só de 4-0. Só isso. Mas também com Ronald de Boa não, como é que chama? Como é que chama o técnico lá, o Vinição? Esqueci o nome dele. Ronald Koeman. Ronald Isso. Koeman. Aí até o time de Monjolim ganha. Cara, Pavard fez o gol da França. O Vinição tem boas lembranças de Pavard, que fez o gol mais bonito da Copa de 18 em cima da Argentina. Boas lembranças, não. Tá certo. Vamos seguir aqui em frente, eu seguir aqui em frente. Bom, a gente vai procurando, vai achando. São muitos jogos, né? São 26 jogos. Vamos falar aqui da Inglaterra. Harry Kane recebeu a chuteira de ouro como o maior artilheiro da história da seleção inglesa. Fez o primeiro gol hoje e já tinha batido essa marca na última semana contra a Itália. E ganhou de uma Ucrânia que folgou na primeira rodada, né? Não jogou a primeira rodada. Mas uma Ucrânia que está completamente despedaçada por conta da guerra, né? O futebol inglês tem se consolidado, né, Giovanni? Depois de tantos anos, a gente já colocou isso aqui em outros programas, tem voltado aí para a elite do futebol mundial e Harry Kane tem carregado, de fato, né, o furacão que essa geração tem significado para o futebol inglês. A Ucrânia ainda segue despedaçada devido aos conflitos militares, né? Exatamente. Dividida a sua cabeça entre inúmeras coisas, né? É difícil de ter uma boa atuação. A Ucrânia que não É. tem um time ruim, mas fica difícil diante de toda a situação política e bélica que vem vivido, né? Só lembrando, pessoal, é o seguinte, que são 53 disputando aqui as eliminatórias pela Eurocopa, mas ao todo a UEFA tem 55 países agregados a ela. Só que a Alemanha vai sediar a fase final da Eurocopa,
então não joga, já está classificado direto. E a Rússia está banida por conta de todos esses problemas na guerra contra a Ucrânia e fica 53. E fica 53 também porque Israel, desde a Guerra do Golfo, está junto com a UEFA. Não quis seguir lá na Ásia, foi se exilar na UEFA e por isso que tem times de Israel na UEFA, tem seleção de Israel na UEFA. É isso. Vamos seguir em frente aqui. Muitos jogos, muitas seleções. Bom, falamos da Holanda, vamos falar dela, né? 3-0 em cima de Gibraltar. Gibraltar, uma das equipes mais fracas da história do futebol, né? Sempre é figurante ali. Aliás, tem um futebol que é, como é que fala? Não é profissional, como é que fala? Vinição, você sabe? Amador. Amador, isso. E a Holanda é a Holanda. A Holanda voltou, né, depois do susto que tomou contra a França. Talvez esse aí fosse o adversário necessário para renovar o espírito holandês para essa disputa de eliminatórias da Eurocopa. Exatamente. Olha esse dado aqui, o Saraiva, Vinícius. 51 chutes da Holanda contra 0 de Gibraltar. Pouco domínio holandês. Tá, vamos passar para frente, vamos ganhar tempo. E é isso. Bom, temos aqui o clássico Montenegro-Sérvia. Montenegro 0, Sérvia 2. Sérvia é muito mais time que Montenegro, mas a gente está Temos que destacando colocar aqui o. esse palpite, né? A Sérvia era superior a Montenegro. Exatamente. Mas a gente está destacando aqui a disputa política entre os dois, né? Aí Com a disputa certeza foi um jogo geopolítica, né? tenso. Uhum. Com certeza foi um jogo tenso. Montenegro e Sérvia era um país só. Aí cortaram, virou Nosso dois. professor Vinícius Lamanes, nosso historiador, né, Giovanni, para nos É, trazer depois essa questão, né? vai saber disso. Vamos lá. Itália e Malta. Malta 0, Itália 2, Itália se recuperando. E o Retegui argentino, ítalo-argentino, fazendo mais um gol aí. O cara que nunca pisou na Itália. Foi a primeira vez pisou na Itália quando jogou contra a Inglaterra. E agora fez mais um gol aí. A Itália que não vem Vinição, bem há muito tempo no futebol mundial, né, Giovanni? sim, Tem chances agora, por pegar esses confrontos teoricamente mais fracos, de voltar a ganhar um fôlego e talvez disputar a Eurocopa. Quem sabe a Itália não sai um pouco melhor. Porque os lembrar, times italianos têm voltado a se destacar na liga, né? sim, E eu vi um sorriso aí que você falou que jogou contra Malta. Vinícius Lamani pensou no malte da cerveja argentina que ele tomou esse final de semana. Rapaz, falando só, em Malta, eu pensei foi em outras coisas. só lembrando que a Malta Itália é a atual campeã da Eurocopa, hein? é Ainda tem isso, a né? Itália é a atual campeã da Eurocopa. Infelizmente não conseguiu participar da Copa do Mundo, não conseguiu, mas esperamos que ela se mantenha sempre bem e que possa novamente voltar a participar da Copa do Mundo. A Itália, ela tem apenas quantos títulos, Giovanni? Tetra, 4. Tetracampeã. tetracampeão. Tetracampeão mundial. Queremos ver a Itália novamente jogando uma Copa do Mundo. Mas ela tem um outro título também. Ela é bivice da seleção brasileira. É 2 vezes para a seleção brasileira, né? Ela é bivice da seleção brasileira. Pois é. Cara, Ah, seleção brasileira a gente deixa para falar depois. vamos- Marrocos, eu acho que aqui já está meio. Bom, Luxemburgo e Portugal 6-0. Cristiano Ronaldo fez 2 gols contra o Destaque Luxemburgo. aí o Mas Cristiano também Ronaldo. nós aqui também faria. Cristiano Ronaldo, a gente nem fosse falar nele, eu acho que o destaque maior aí é Rafael Leão, né? Entrou bem aí, fez os 2 gols também. Os 2 Não, últimos gols, se não um estiver só, enganado, né? né? Foi só um, né? Foi só um o último. Só o último, né? É, Entrou bem na Otávio, partida. Bernardo Silva, João Félix, tá bom. Entrou bem. Luxemburgo, Mas batendo no Luxemburgo sem um projeto, Giovanni, sem um projeto não vai. exatamente. Vou falar de um jogo aqui que foi ainda da primeira rodada, a Espanha contra a Noruega. Noruega que é do Erling Haaland, mas o Haaland não jogou.
E a Espanha fez 3-0. Rosselló fez 2 gols. Foi só sair o técnico Luiz Henrique e a Espanha voltou a ganhar. Para completar o trocadilho, o Haaland que não ralou nessa partida porque estava de folga. Ai, Eu não sei se ele estava de folga ou se ele estava suspenso, mas sei lá. Mas a Enfim, não Espanha, depois jogou. da saída do seu Luizito querido, né, Giovanni? Porque machucado não estava. Finalmente voltou a Espanha a fazer uma boa partida e ganhar. Falamos que a Noruega, infelizmente, é um time que durante um período, né, teve um seu período de auge, lá disputando as Copas de 98, se eu não estiver enganado, né? A gente Sim, colocou em 94, 98, que jogou contra a seleção brasileira, né? E jogou no acabou. grupo, venceu. Desde então, a Noruega não vem ter algum destaque aí no futebol mundial. Nós temos aqui vários jogos, são 26 jogos por rodada, né? Tem aqui a segunda rodada. Bom, a Espanha vai jogar com a Escócia. Agora sim, o jogo é mais interessante, né? Escócia e Espanha lá no Ibrox Stadium, em Glasgow. Vinição, a Espanha vai ganhar, né? Espanha e Escócia, olha, a Espanha podemos dizer que ela é favorita, mas eu nunca duvido, porque É. a Espanha, infelizmente, ela sempre mantém um retrospecto meio quase que inconstante, mas creio que ela vai ganhar. Esse jogo é amanhã, 3h45 da tarde, deve ser no Sport TV Favoritismo ou na. espanhol, mas eu vou de Escócia, viu, Giovanni? Saraiva gosta de contrariar o Vinição. Agora temos um grande jogo aqui que é Kosovo e Andorra. O Vinição Esse que vai adora ser esse tipo de jogo. esse é igual aquele do Catar na Copa do Mundo lá, que dava para dormir, acordar às 7 horas da manhã para ver o Catar jogar. É, você, Giovanni, né? Eu não acordei, não. Giovanni, onde é que fica Andorra? Na Europa. Boa resposta. É um Pois é. principado entre a Espanha e a França, o Principado de Ah, então, Andorra. tá ali no Triângulo das Bermudas. Não, não, Triângulo das Quase. Bermudas, chama ali. Que é trio. Ah, eu esqueci. Eu esqueci mesmo agora. Ali, Espanha, Itália e Portugal, como é que chama? Ah, sei lá, esqueci agora. Bom, o Vinição, que é o nosso professor aí, ele vai saber. Ô, Vinição, vamos fazer o seguinte. Aqui já estamos em junho já. Você não deu seus palpites. Quem passa no grupo A? Escócia, Espanha, Geórgia, Noruega ou Chipre? Eu tenho 8 rodadas esse grupo. A Espanha e a Escócia. Espanha e Escócia. Beleza. Grupo B, França e Grécia. França, Grécia, Holanda, Irlanda e Gibraltar. Gibraltar vai Cara, passar, vai ganhar de todo mundo. Gente, eu vou de, eu vou de França e Irlanda. Irlanda. Sim. Eu não sei como é que eu ainda me surpreendo com os palpites do Vinição. A, Ó, so, a sorte dos irlandeses, rapaz, vai dar certo. se Gibraltar tomou 51 chutes da Holanda, imagina quando ele for no Stade de France contra a França do Mbappé. Vai ser bravo, hein? Grupo C, Vinição, Inglaterra, Itália, Macedônia do Norte, Ucrânia e Malta. Estamos ansiosos para ver Itália e Macedônia do Norte de novo. Sim. Olha, eu Inglaterra, acho para que a mim, já Inglaterra, passou. eu acho que a Inglaterra e a Itália são classificadas, mas eu gostaria de ver uma Macedônia do Norte, cara, classificar. Coitado do futebol de Malta. O grupo D, Turquia, Gales, Croácia, Letônia e Armênia. Em homenagem ao Saraiva, eu boto a Armênia. Cara, acho que, apesar de eu gostar muito da seleção da Turquia, eu acho que Gales e Croácia. Para alegria do Lembrando, Giovanni, a Croácia vai voltar, nos pênaltis, como sempre. como sempre.
Grupo E, República Tcheca, Polônia, Moldávia, Ilhas Faroe, Albânia. Quem passa, Vinição? O Saraiva já A deu as dicas dele no último vídeo, já é só ver lá. República Tcheca e Polônia, apesar de que a Polônia, o futebol dela não anda me convencendo muito, não. O Só o Vinição, eu leva, né? achei que o Vinição ia falar Ilhas Faroe e Albânia. Não, não vamos exagerar também, não. Grupo F, Áustria, Bélgica, Suécia, Estônia ou Azerbaijão. Cara, Bélgica e a Suécia. É, Bélgica joga amanhã. Aliás, a Bélgica tem um amistoso com a Alemanha amanhã, então a Bélgica não tem rodada agora, não, só depois. Grupo G, Sérvia, Hungria, Montenegro, Lituânia e Bulgária. Eu acho que a Sérvia e a Hungria, cara. Sérvia já tem 6 pontos esse grupo, já foi, já. E no grupo H, Eslovênia, Dinamarca, Cazaquistão, Finlândia, Irlanda do Norte, San Marino. San Marino, grande apanhador da Europa é San Marino. Eslovênia e Cazaquistão. Aham. Sabia que você ia falar Cazaquistão. Grupo I, Suíça, Romênia, Kosovo, Israel, Andorra e Bielorrússia. Cara, eu vou falar um negócio. Se a Rússia tá punida, a Bielorrússia também tinha que estar. Porque tá apoiando tudo isso aí. Mas, enfim, isso é um assunto para política. É, então vamos de Suíça e Romênia. Suíça e Romênia. Último grupo, Portugal, Eslováquia, Bósnia e Herzegovina, Islândia, Luxemburgo e Liechtenstein. Cara, apesar de Portugal, eu acho que Portugal com certeza vai se classificar. Mas o outro eu acho que a Eslovênia ganha. Eslovênia. Então, beleza. Temos aqui já gravado os palpites de Vinícius Alvarenga. Vamos falar um pouquinho, 4 minutos restando aqui para nossa gravação terminar. Falar um pouquinho desse amistoso que o Brasil perdeu, 2-1. O Saraiva, o Marrocos foi bem, né? E o A gente Brasil, comentou aqui num programa anterior, Giovanni, que o Brasil teria um adversário de luxo, né? Porque diante daquilo que a seleção marroquina enfrentou, mostrou, aliás, desculpe, na Copa do Mundo, um time preparado e chegar para receber diante da sua torcida todos os aplausos, né? As faixas, que para aquilo, para eles, foi como um título de Copa do Mundo, né? Chegar tão longe, jogando um futebol tão vistoso igual o Marrocos jogou na Copa, para ser recebido diante de sua torcida, o Brasil entrar com uma situação adversa, né? Que é ter ido não tão bem na sua Copa do Mundo e pegar uma situação da casa cheia para o adversário, para a boa é, equipe marroquina. O Brasil não teve preparo, né? Teve 5 dias apenas de treinamento e o Brasil jogou aquilo que se esperava jogar e Marrocos jogou, na verdade, até menos do que se esperava da seleção marroquina. Eu esperava, confesso que eu esperava a seleção de Marrocos mais agressiva ainda, com futebol mais vistoso diante daquilo que a gente viu na Copa. ó, E o Brasil segurou bem, Giovanni. Empatou o jogo, saiu perdendo, empatou o jogo, teve a oportunidade. Casimiro não estava bem na partida, mas acabou logo ele fazendo o gol de empate. O Brasil teve a chance de empatar novamente a partida, acabou não convertendo. Também teve a chance de Marrocos fazer um terceiro gol e acabou ficando desse jeito, que eu acho que, apesar da derrota, foi um bom jogo da seleção brasileira nesse novo ciclo. Mas eu vou falar, em relação ao treinador, precisamos arrumar, porque para mim, as alterações propostas pelo treinador Ramon, pelo amor de Deus, Giovanni, não dá. vem, Ancelotti. Vem, Ancelotti. É só isso que eu vou falar. Vinição, você colabora com o comentário do nosso Saraiva. Lembrar que o Marrocos ganhou, apesar do goleiro que queria entregar a vitória para o Brasil, né? Pois então, o goleiro do Rapidinho, Marrocos, Vinícius. certo, o goleiro do Marrocos, eu não sei o que estava na cabeça dele, porque a partida dele é o que dizem, né? O bom goleiro que erra
os companheiros conseguem fazer o gol e ninguém lembra, mas quase que não adiantou. Mas o Brasil não foi um jogo ruim para o Brasil. Só que as alterações, claro, todo o novo propósito desse novo ciclo, claro, tem que testar para ver como eles se propõem e como eles se encaixam no novo, digamos assim, Novo ciclo do futebol brasileiro. não no novo ciclo, mas no novo esquema tático Ah, sim, do atual treinador. Eu certo. acho que ele poderia ter testado mais jogadores, ter feito alterações antes, e quando mexeu, mexeu mal. Se eu não me engano, ele fez todas as alterações que ele podia. Pessoal, Mas, tá sim, acabando. Giovanni, Tá acabando aqui. Seguinte, amanhã a gente volta, tá certo? Para comentar o sorteio da Libertadores, está começando agora. Sorteio da Sul-Americana. Amanhã estamos de volta, programa 55. Curta, comente, compartilhe aí no YouTube, no Spotify. Nos ajude, por favor. Tá certo? Vinição, um abraço. Saraiva, um um abraço abraço, também. uma boa noite a E todos. a Curtam, gente se compartilhem. vê amanhã, tá certo? Valeu, até mais.